Olá, empreendedores! Hoje eu vou explicar por que o empresário próspero consegue engajar os seus colaboradores. E o que é essa história de engajamento, né? Que de vez em quando a gente escuta as empresas buscando o engajamento dos colaboradores. Alguns sinônimos de engajamento são participação ativa em algo, comprometimento, empenho. E não é isso, né, que todo o empreendedor busca da sua equipe, né? Por quê? Porque quando engajados, os colaboradores são empenhados, eles se esforçam e focam para cumprir os seus objetivos e atingir as metas. Esse é o seu sonho, você também sonha com isso, você também sonha em ter uma equipe engajada? Eu diria que qualquer empreendedor pode conseguir melhorar o nível de engajamento de seus colaboradores. E na verdade depende muito do próprio empreendedor. Opa, peraí, você vai me responder, né? Como assim? Depende do colaborador. As pessoas é que não são comprometidas, não importa o que a gente faça. Esse é um pensamento que ocupa a mente de muitos empregadores, né? Essa percepção de que as pessoas não são comprometidas. Mas, na verdade, o ambiente e a qualidade da liderança são fatores muito determinantes para o engajamento. Com relação ao ambiente, né, é a cultura da empresa que vai criar esse cenário, esse ambiente, onde pode ter mais ou menos conexão amistosa entre as pessoas, entre o líder, né, e seus colaboradores. Mais conexão aumenta o engajamento. Então, um ambiente mais de relações produtivas, ele é muito positivo. Enquanto um ambiente, né, aquele ambiente que a gente chama de ambiente que um fica puxando o tapete do outro, esse é um ambiente que reduz em muito o engajamento, a vontade, a motivação das pessoas de fazerem parte. Para aumentar essa conexão com a empresa, é muito importante no processo seletivo trazer pessoas que casem com os valores da empresa, porque é um casamento. É na empresa que a gente fica a maior parte do tempo acordado, a gente está dentro da organização. E a gente precisa que as pessoas se casem com os valores, com os princípios, com os objetivos, com as metas da empresa, né? Então é fundamental esse casamento. Você já tinha pensado nisso? Quando você seleciona pessoas para a sua empresa, você se preocupa em saber se ela compartilha dos mesmos valores que a empresa? Você se preocupa em saber se ela tem um perfil adequado para o que você está buscando? O que a sua empresa valoriza? Criatividade? Que tipo de criatividade? Relacionamento? Que tipo de relacionamento? Qual a qualidade dos relacionamentos que você está buscando? Concretização, capacidade de concretização, feito é melhor do que perfeito? Ou o bom é inimigo do ótimo? Resultado, como é que você cobra resultado? Como é que a pessoa vive num ambiente de alta cobrança ou não? A empresa é mais soft com relação aos resultados. Como é que é esse ambiente? Como é que é a cultura? E como é que essa pessoa está se casando com esse ambiente, com essa cultura? Aí vem uma questão muito relevante, os objetivos e metas são definidos? Você já definiu os objetivos e as metas mensais, que tem que ser, né, como a gente sempre fala, em tudo relativo à meta, ela tem que ser, ao mesmo tempo, desafiadora, mas alcançável. Metas muito fracas, que você não precisa de nenhum esforço para atingir, ou metas inatingíveis, elas têm um efeito contrário, elas são altamente desmotivadoras. Então, cuidado no estabelecimento das metas. Mas depois que você tem as metas, elas precisam ser compartilhadas.
Eu já estive trabalhando em empresas como consultora, que as metas estavam na cabeça das lideranças, mas não estavam compartilhadas. Os colaboradores não tinham conhecimento de quais eram os grandes objetivos e metas da organização. Então é muito importante compartilhar. A seguir vem o acompanhamento desse atingimento das metas. Por quê? Porque o papel da liderança é apoiar as pessoas, é tirar os obstáculos que estão impedindo que as pessoas alcancem as metas, né? O sucesso das pessoas é o sucesso da liderança. Eu tinha um chefe que falava sempre isso pra gente quando ele vinha conversar, para saber se estava tudo indo bem, como é que estavam as entregas. Aí ele nos perguntava sempre: vocês sabem, né, que o sucesso de vocês é o meu sucesso. E isso marca muito a gente. E realmente é uma verdade, né? O sucesso das pessoas dentro da empresa vai garantir o sucesso da liderança. E por fim, os resultados precisam ser reconhecidos. As pessoas são movidas pelo reconhecimento, por saber que estão indo bem ou mal, né? Muitas vezes um feedback negativo vem para fazer a pessoa mudar o comportamento para conseguir o atingimento necessário, né? E tudo isso com relação a metas e objetivos é para criar essa união, né? Todos unidos por uma causa importante e desafiadora. A conexão, ela define a forma como os colaboradores percebem e se referem à empresa. Dentro dela, entre eles, conversando entre eles, e fora da empresa, conversando com os amigos, com familiares, com colegas dentro da faculdade, dos cursos, ou seja, para diferentes pessoas, demonstrando ou não apreço. Então, quanto mais valor for percebido pelo colaborador por fazer parte dessa organização, maior vai ser o engajamento dele. Até aqui, a gente está vendo o quanto que o ambiente impacta, né, o engajamento do colaborador. E vamos ver agora quanto a qualidade da liderança explica o nível de participação e contribuição dos colaboradores. Para ilustrar essa parte da contribuição das lideranças, eu começo com uma frase muito mobilizadora, que corre entre os profissionais de RH, que diz respeito a que as pessoas não deixam seus empregos, elas deixam seus chefes. Por acaso você já ouviu essa frase? E como é que essa frase bate em você, né? As pessoas não estão deixando. Se você tem um turnover alto, começa a pensar nisso. As pessoas não estão deixando a empresa, elas não estão deixando o seu emprego, os seus empregos, elas estão deixando os seus chefes. E isso, gente, realmente é verdade. A forma como a liderança se comunica, a preocupação de manter os colaboradores informados sobre as ações que afetarão o trabalho no dia a dia, a disponibilidade da liderança, a facilidade de acesso, a preocupação em ouvir e aplicar as sugestões, tudo isso vai aumentando, né, a proximidade, o vínculo entre os colaboradores, a liderança e a empresa. É necessário também muita coerência entre o pensamento, a fala e as ações, né? A gente sabe que algumas organizações, o pensamento, né, os valores são uns, mas a fala é outra, é um discurso ensaiado com relação a uma forma de posicionamento, e a ação é outra completamente diferente. E isso confunde. E se está confundindo as pessoas, como é que elas vão ser produtivas num ambiente confuso? Não vão. Então, a sinceridade nas relações com os colaboradores, da liderança com seus colaboradores, entre os colaboradores, da liderança com os clientes, da empresa, o comportamento da empresa junto aos clientes, que tem que ser baseado em confiança e honestidade, e se não é,
cria confusão, se cria confusão, distancia os colaboradores do engajamento, né? Outro fator extremamente importante é a imparcialidade nas decisões e a ausência de favoritismo. Esse comportamento, o comportamento de favoritos, e porque tem favoritos, as decisões são diferentes entre os colaboradores, isso cria um mal-estar e age como uma ducha de água fria na motivação do grupo, da equipe e de cada colaborador. Por outro lado, a preocupação da liderança com o crescimento profissional e a valorização de cada um como seres humanos, o reconhecimento do humano que há em cada colaborador e o respeito a essa condição que todos nós temos, todos nós somos humanos, somos seres humanos, nós não somos super. Então, a liderança que atua com esse respeito, com essa preocupação de olhar a pessoa como ser humano, além de ser um profissional, né? Isso traz maior eficácia para a liderança. E aí, a liderança eficaz, ela é capaz de criar e expressar a visão aí como um grande objetivo, uma meta superior que vai levar as pessoas, que vai mobilizar a vontade das pessoas para o atingimento. E a capacidade dessa liderança eficaz de organizar o trabalho e as pessoas para a maximização dos resultados. Tá vendo que a vida da liderança não é fácil, né? Enfim, uma liderança que não se dedica para construir uma relação de qualidade com seus colaboradores, certamente terá muita dificuldade para manter e criar uma equipe de talentos. Essa percepção, né, da dificuldade de criar uma equipe de talentos, ela é respaldada em pesquisa. De acordo com uma pesquisa da consultoria global Gallup, 75% das razões pelas quais os colaboradores mais talentosos deixam seus empregos estão relacionadas às lideranças. Então, liderança é muito relevante para a construção de uma equipe de talentos, não é isso? Tive a oportunidade de usar a metodologia da Great Place to Work em algumas empresas onde trabalhei e pude constatar em loco, na vida real, que as áreas onde a liderança tinha mais dificuldades em termos de alcançar os resultados e as metas da empresa eram justamente áreas de lideranças mais complicadas, que não atendiam aqueles fatores que a gente já falou com relação ao favoritismo, com relação ao estabelecimento claro e compartilhamento de mudanças que podem afetar o dia a dia do colaborador. Ou seja, eram lideranças que tinham muita dificuldade de estar junto, de realmente estar facilitando a vida dos seus colaboradores. E o inverso também era verdadeiro. A pesquisa mostrava bem isso, os resultados, né? Uma área cuja liderança era coerente, honesta, reconhecida por sua competência, mesmo que fosse reconhecida apenas por uma grande competência técnica e não como grande líder, mas como um grande líder técnico. Geralmente essas áreas, os resultados eram melhores, os resultados eram muito bons, eram acima das expectativas. Então isso é muito interessante, né? Como que uma liderança respeitada, uma liderança que ela é exemplo, que ela é modelo para as pessoas, como que ela impacta favoravelmente os resultados, né? Então a pergunta a se fazer agora é: como é que se constrói esse tipo de liderança? Como é que o empreendedor, dentro da sua organização, ele pode construir essa liderança? Eu vou dar agora 10 passos para a construção de uma liderança que engaja. Você pode fazer muito mais ações do que só esses 10 passos que eu vou passar. Mas esses 10 passos, eles são essenciais
e eles realmente fazem a diferença para o engajamento. Passo número 1. Viva o seu porquê. Se você ainda não tem um porquê, uma causa dentro da organização pelo qual todos estão lutando, você precisa criar isso bem rápido. Qual é o porquê? Então, inspire o compromisso e a lealdade dos colaboradores com o porquê fazer o que deve ser feito. Então, as pessoas sabem o que elas precisam alcançar e por que precisa ser feito essa ou aquela ação para alcançar esse o que, né? Explique para a sua equipe qual o objetivo e do que a empresa, né, precisa. Qual é esse objetivo que está mobilizando você e a empresa, né? E considere o alinhamento de suas decisões com esse porquê. Então, eu tenho o que, a grande visão, aonde se quer chegar e por que precisa ser feito essa ou aquela ação para se chegar nessa visão. Então, eu preciso alinhar isso com os colaboradores e estar o tempo todo alinhando e verificando se as ações elas estão tendo nexo com os porquês e, obviamente, com o que, né, com a visão. Passo número 2, busque sempre se conectar com as pessoas. Agende almoços com a equipe, a cada semana com um grupo, mas todos têm que participar do almoço. Tome um café com um colaborador diferente a cada dia. Então, um dia com um café com um e faça perguntas para ele, né? O que você está achando, o que você mudaria, como é que ele está, como é que ele está se sentindo. Conheça as pessoas, os hobbies, gostos e interesses comuns. Afinal de contas, a gente não cria vínculo se não há relacionamento. E não é possível criar relacionamento com quem a gente não conhece. A gente só consegue criar um vínculo, criar um relacionamento com alguém que a gente conheça. Passo número 3, pratique o autocontrole. Como é que você pode esperar que as pessoas se controlem se você é o primeiro a se descontrolar diante das dificuldades? O descontrole passa uma mensagem muito ruim para a equipe, né? Para os colaboradores. O descontrole passa uma mensagem de que não há força, né? ou há uma fraqueza, que não seremos capazes, que não estamos conseguindo, quando a mensagem tem que ser: o desafio está aí e nós vamos superá-lo, juntos nós vamos conseguir chegar lá. Então, traga consciência às situações onde costuma perder o controle, começa a pensar nisso, o que te leva, o que é o estopim, o que é o gatilho dessa explosão, e reconhecendo esse gatilho, comece a modelar o seu comportamento. Quando você estiver diante desse gatilho, você vai ter consciência de que ele pode propagar aí uma explosão, então você pode se afastar do gatilho, você pode respirar, contar até 10, ou seja, modelar o seu comportamento. Fale menos e ouça mais. A melhor forma de lidar com as situações, muitas vezes, é ouvir o outro, né? Fazer pausas, parar para pensar, conversar com amigos, conversar com os colaboradores, ouvir para entender a situação e poder você mesmo ter os seus momentos criativos que poderão gerar soluções para os problemas. Passo 4, converse com as pessoas inspirando comprometimento. Então, começa com um tom de voz amigável e respeitoso. Quando a gente usa um tom de voz agressivo, a gente limita e faz com que a pessoa se proteja e ela, obviamente, vai falar menos. Ela vai contribuir menos porque ela está com receio, ela está com medo, né? Uma forma de iniciar a conversa é perguntar: mas a gente tinha combinado isso, aquilo, o que aconteceu? Né? Como é que a pessoa está se sentindo com relação
ao que aconteceu, quais as ideias que a pessoa tem para solucionar essa questão, para solucionar a questão do não atingimento dessa meta, o que a pessoa está pensando, né? E, obviamente, uma boa pergunta é como eu posso ajudar, como eu posso contribuir para que os resultados melhorem. Muitas vezes o colaborador responde, não precisa fazer nada, nós é que vamos ter que fazer isso, 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 nós é que vamos ter que fazer aquilo, aquilo, aquilo. E aí, quando vem deles, a força desse pensamento é muito intensa para o atingimento. E por fim, alinhe com o colaborador. De novo, o que, qual o prazo e como que o colaborador no final vai te informar quando está pronto, né? Quando foi atingido. É importante isso, porque senão fica solto. Você tem que amarrar também com ele como que ele vai te contar que foi atingido, porque isso é uma forma de você ligar todo aquele compromisso que a gente já falou do reconhecimento. Passo 5, valorize o trabalho em conjunto. Ou seja, é muito importante que a própria liderança valorize a equipe, né? Então, fazendo os membros da equipe se sentirem capazes e pertencentes, fazendo parte dali. Cada pessoa sendo uma parte, um componente fundamental para que aquela equipe alcance os seus resultados, né? Com apreciação e valorização de cada contribuição individualmente. Agora, é óbvio, se alguém não está contribuindo, a pergunta é por que ele continua na equipe se não há contribuição, né, ao longo de um tempo. Pode ser que naquele dia não contribuiu, não é isso. É uma não contribuição sistemática de bastante tempo, então a liderança tem que agir e não precisa mais contar com aquele colaborador naquela equipe. E, obviamente, uma coisa muito importante que faz a liderança crescer muito é pedir ajuda, porque isso aproxima a liderança da equipe, torna a liderança humana para as pessoas, faz com que as pessoas queiram ajudar e, além de tudo, alivia o estresse da liderança, que muitas vezes está muito alto, né? O peso é muito pesado. O peso é pesado, horrível, né? Porque o peso é muito e a liderança está só nesse processo. Quando necessário, passo 6, quando necessário, encoraja a mudança do comportamento. Como eu vou encorajar a mudança do comportamento de um colaborador? Dando feedback. Então, comece, por exemplo, dizendo: percebo a sua frustração com relação ao nosso resultado ou ao resultado que foi atingido. E sei que com esse aprendizado agora, nós vamos conseguir, você vai tentar novamente e você vai atingir as suas metas. Ou seja, aproveita aquele momento, aquele feedback para alavancar o desejo do colaborador de atingir as metas. Depois, você pode perguntar, por exemplo, poxa, eu gostaria muito de ouvir o que você tem a dizer, vamos encontrar um tempo para a gente conversar, quando podemos, porque muitas vezes o próprio colaborador está muito assoberbado, tem algumas atividades fundamentais, então tem que haver esse alinhamento, né? Quando poderemos sentar para conversar, para que você me apresente as suas ideias aí, para que a gente possa melhorar os nossos resultados. Passo número 7, faça as pessoas se sentirem bem. Não economize em reconhecimento e agradecimento. As pessoas, cada vez, elas se comprometem mais diante do reconhecimento. As pessoas se sentem úteis e aceitas quando elas são reconhecidas, quando há um agradecimento. E agradeça as pessoas por ouvirem você com atenção e pelas contribuições que cada um está trazendo para a equipe como um todo. Isso é muito importante. Não economiza e faz as pessoas se sentirem muito bem.
Outro fator muito importante é promova a cooperação. Então, evite procurar culpados. A culpa é o passado. A culpa não vai trazer o resultado do passado. Então, a gente tem que olhar para o futuro. A gente tem que focar nas soluções que vão trazer o resultado que a gente deseja para frente, né? Para o hoje, para o amanhã. Então, busca de culpado é ficar no passado. Não vai contribuir para a organização. É importante aprender com as soluções que não funcionaram também. É importante aprender com o que foi feito e que não deu certo. É importante aprender com o que foi feito e deu certo, mas principalmente com as soluções que foram pensadas e não trouxeram os resultados pretendidos. E, obviamente, a disposição de tentar novamente usando processos de soluções de problemas, né? Então, no processo de gestão da qualidade, tem muitas ferramentas para a identificação e solução de problemas. O nono aspecto é dedique tempo para o treinamento. Pergunta que não quer calar. Você ainda espera desempenho excepcional sem um treinamento passo a passo? Antes do treinamento, informe as pessoas o porquê o treinamento é tão importante e vai melhorar os resultados. Envolva os colaboradores na melhoria do próprio treinamento, porque eles podem dizer a efetividade daquele treinamento para a melhoria dos resultados, para a melhoria da produtividade. E avalie os resultados baseado nas suas expectativas e nas expectativas que foram criadas junto à equipe. Muitas vezes os treinamentos, eles não atendem às expectativas e precisam ser redesenhados. 10. Dê poder às pessoas. Aprenda como ser gentil, ou seja, evitar ofensas, e firme ao mesmo tempo. Então, ser gentil é uma fala que não ofende, mas uma fala firme, onde o não é não. E o sim é sim, mas o não é não. E não tem... não se fraqueja, não se tem medo, não fica querendo, né, agradar, quando não há o objetivo de agradar pelo agradar, né? E ao mesmo tempo, né, você tem que ser gentil, firme e ao mesmo tempo cuidar das suas expectativas. Eu percebo que muitas vezes a gente constrói uma grande expectativa com relação ao profissional e muitas vezes, coitado, ele não consegue, né, atingir essas expectativas, e aí há uma frustração, não porque ele não seja capaz, mas porque a nossa expectativa era de um super e a pessoa é só um ser humano. Então vamos sempre ter essa preocupação com as expectativas que a gente está desenhando para aquele profissional. Valorize. Agora, valorizar é dizer. Então, diga o valor da pessoa para você. A pessoa precisa ouvir o quanto que ela é importante dentro da tua organização, dentro daquela engrenagem que é a organização no dia a dia, né? E aí, ouça e aplique sugestões e contribuições de melhoria. É assim que a gente dá poder para as pessoas. Depois, ajude os colaboradores a desenvolverem as qualidades, competências e valores da empresa. Então, muitas vezes no dia a dia as dificuldades vêm porque os colaboradores não estão desenvolvendo competências para acompanhar esses valores da empresa e eles precisam desenvolver. Vou dar um exemplo: o valor da empresa é o melhor atendimento ao cliente, por exemplo. E aí o colaborador ele precisa se desenvolver na arte do serviço, né? Como atender bem,
como dizer não para o cliente, como lidar com o cliente estressado. Então tem inúmeros aí motivos de treinamento para a área de atendimento. E por fim, pergunte às pessoas como elas se sentem, o que elas acham, como é que o dia a dia na empresa está afetando elas, como é que a relação com a liderança está afetando elas. E considere as informações que vão vir destas conversas no seu processo de decisão do dia a dia, mostrando para as pessoas o quanto que elas são importantes. Isso é dar poder para as pessoas, é mostrar em ações concretas o quanto que o que as pessoas falam é relevante e pode sim ser aplicado dentro da empresa. Quanto maior o engajamento das pessoas, maior a produtividade, menos retrabalho, menos erros, melhor a qualidade. É fácil entender por que as empresas GPTW, que são as melhores empresas para se trabalhar, possuem resultados financeiros superiores. Você, empreendedor, está cuidando do engajamento dos seus colaboradores? Você só tem a ganhar com isso. Pense nisso. Até o próximo.